Então, a ideia hoje é a gente falar sobre a função exponencial, tá? Só uma observação. Na aula passada a gente falou sobre a função modular, né? E eu já postei no SIG a lista de exercícios, tá? Eu vou passar lá um outro material também que eu escrevi para uma outra instituição, mas que pode auxiliar vocês durante toda a matéria desses 2 bimestres que faltam, tá? Eu vou postar lá ainda hoje. Mas a lista já está lá, ela não é avaliativa, tá? É só para treinamento mesmo sobre as questões, né, que foram discutidas a respeito da função modular na última aula. E hoje a gente vai falar, dando continuidade à ementa, né, sobre a função exponencial. E antes, a gente vai lembrar um pouquinho, ou relembrar um pouquinho, as potências. Tá? Isso já foi tratado, né, no ensino fundamental. O objetivo aqui é que a gente possa recapitular um pouquinho as informações mais importantes sobre isso. Tá? Bom, primeiro, vamos lembrar que, originalmente, né, dado o número A, um número real qualquer, e N um número natural, maior que zero, A elevado a N foi definido como sendo o produto de A por ele mesmo, com uma quantidade igual a N fatores. Então, esse A elevado a N nada mais era do que uma forma simplificada de representar um produto de N fatores, todos eles iguais a A. Tá? Pronto. Então, dessa forma, você tem lá, sei lá, 2 ao cubo como sendo 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Bom, mas em seguida a gente consegue estender esse conceito de potência a outros expoentes, não necessariamente apenas expoentes naturais. Primeiro, a gente define A elevado a zero como sendo 1, desde que o A não seja zero. Tá? Então, qualquer número diferente de zero elevado a zero vai ser 1, por definição. Vou colocar aqui por definição. Claro que essa definição ela é interessante para a gente. Ela não veio do nada, depois eu explico isso. Mas é uma definição, é uma escolha, tá? De qualquer maneira. E a gente define também as potências de expoentes inteiros negativos, né? Então, eu vou definir A elevado a menos P como sendo 1 sobre A elevado a P. P é um número inteiro positivo. Tá? Então, dessa forma, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a menos 4, isso é definido como sendo 1 sobre 3 à quarta, ou seja, 1 sobre 81 avos, né? Se eu tenho π elevado a menos 2, isso é 1 sobre π ao quadrado, e assim sucessivamente, tá? E a última etapa desse processo de extensão do conceito de potência é quando a gente tem um expoente racional. Então, vamos imaginar que a gente tenha A elevado a P sobre Q, P e Q inteiros, Q é diferente de zero, tá bom? Na verdade, inteiros positivos. Então, não preciso colocar isso aqui. E eu posso ainda supor que P sobre Q já seja irredutível, tá? Ou seja, que essa fração ela já tenha sido simplificada ao máximo, né? E P e Q não tenham mais fatores em comum. A gente vai definir A elevado a P sobre Q como sendo a raiz de índice Q de A elevado a P. Então, a gente define a potência de expoente fracionário como sendo uma raiz em que o índice é o denominador da fração e o expoente aqui do A, lá dentro da raiz, né, lá no radicando, é o numerador. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer 27 elevado a 2/3, isso nada mais é do que a raiz cúbica de 27 ao quadrado. E aí eu consigo simplificar isso aqui, né,
Isso é raiz cúbica de 27 vezes 27, ou seja, raiz cúbica de 27 duas vezes, né? Raiz cúbica de 27 é 3 ao quadrado, então isso vai dar 9. Tá? Pessoal, mesmo esquema que eu falei na aula anterior, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam. Se possível, usando o áudio, porque fica mais fácil, mas se não, via chat mesmo. O importante é que as dúvidas apareçam para que a gente possa discuti-las, tá? Eu estou falando tudo mais rapidinho, porque isso, de certa forma, é uma revisão, tá? Mas se eu falar alguma coisa que seja nova para alguém, ou que realmente seja uma informação mais difícil de ser entendida à primeira vista, por favor, me interrompam que a gente detalha mais, tá? Bom, então vejam que a gente já tem definições de potências, né? Para quaisquer expoentes que sejam, vou colocar aqui o expoente como sendo B, tá? Para qualquer expoente B, desde que esse B seja racional, tá? Então eu posso elevar um número natural, posso elevar um número inteiro negativo, posso elevar a zero e posso elevar até uma fração, né? Um número racional, um quarto, 2/5 e assim sucessivamente, tá bom? Nós não vamos definir aqui, nesse contexto, o que seria uma potência de expoente irracional, até porque isso demanda ferramentas do cálculo que só vão ser vistas para quem depois fizer, né, essa disciplina num curso do ensino superior, né, algum curso de engenharia, matemática, física e tal. Então, para nós não vai haver definição e nem trabalharemos a priori com expoentes irracionais, tá? Pelo menos não diretamente, ok? Nossa definição vai parar aqui nos expoentes racionais mesmo. E a potenciação, ela tem uma série de propriedades que simplificam muito o cálculo em diversas situações, né? Convém, então, a gente recuperar um pouquinho essas propriedades. Então, vamos lá. Vamos ver as propriedades operatórias das potências. Primeira propriedade, se eu tenho A elevado a x vezes A elevado a y, ou seja, um produto de duas potências de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, A elevado a x vezes A elevado a y é igual a A elevado a x mais y. Se eu tenho um quociente de potências de mesma base, uma divisão de potências de mesma base, também posso conservar a base e, nesse caso, subtrair os expoentes. Se eu tenho uma potência de potência, por exemplo, AX, né, A elevado a x, tudo isso é elevado a um outro expoente y. Isso é a mesma coisa que A elevado a x vezes y. Essas três propriedades, pessoal, são muito naturais se a gente pensar nos expoentes inteiros ou naturais mesmo. Porque eles representam basicamente a contagem de fatores, né? Então, se eu pensar que x e y são números naturais, por exemplo, 2 e 5, eu estou dizendo aqui que você tem a ao quadrado vezes a quinta igual a a sétima. Por quê? Porque a ao quadrado é o produto de a por a mesmo duas vezes. A quinta é o produto de a por ele mesmo 5 vezes. Bom, no total você tem 2 fatores a daqui e 5 fatores a daqui. Portanto, no total você tem a soma. O que eu fiz para 2 e 5 valeria para outros quaisquer expoentes naturais. De igual forma, com relação ao quociente, né? Se você tem, por exemplo, vamos pensar aqui, a quinta dividido por a ao cubo. Você tem 5 fatores a no numerador, 3 fatores a no denominador. Portanto, eu consigo fazer uma simplificação de até 3 fatores. Portanto, ao invés de termos 5, no final das contas, a gente vai ter apenas 2, ou seja, os 5 que tínhamos inicialmente, menos os 3 que foram simplificados. Claro que podia ocorrer de forma diferente, né, com a potência do numerador tendo expoente menor,
Mas a lógica prevaleceria a mesma. A3 sobre a quinta, por exemplo, eu tenho 3 fatores a no denominador, 5 fatores iguais a no denominador. Eu posso simplificar 3. É isso aqui que eu estou dizendo? 3 fatores em cima, 5 embaixo. Eu posso cortar 3. Então, vou cortar. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sobra 1 em cima, né? Então, isso aqui vai dar 1. Embaixo vai dar A ao quadrado, que é a mesma coisa que A menos 2, ou seja, exatamente A elevado a 3 menos 5. Tá? E de igual forma com a terceira propriedade. Né? Se você tem, por exemplo, A ao quadrado, depois ao cubo, esse cubo aqui externo quer dizer que a gente tem que pegar a base, no caso A ao quadrado, né? E multiplicá-la por ela mesma 3 vezes. Então, isso seria A2 vezes A2 vezes A2. Bom, mas aqui, então, você pode conservar a base e somar os expoentes, usando a primeira propriedade. Isso é A elevado a 2 mais 2 mais 2. O que, na prática, quer dizer que você pegou o 2 e somou 3 vezes, ou seja, 3 vezes 2. Então, realmente funciona ali, conservando a base e multiplicando os expoentes. Uma observação, essa segunda propriedade, né, ela diz que A elevado a x sobre A elevado a y é igual a A elevado a x menos y. E é essa propriedade que justifica a definição que nós adotamos de que A elevado a zero é igual a 1 se o A não for zero. De fato, né, se o A for diferente de zero, A elevado a x sobre A elevado a x dá, por um lado, A elevado a x menos x, que é A elevado a zero, né? Conservando a base e subtraindo os expoentes. E, por outro lado, se eu pegar um número e dividir por ele mesmo, tem que dar 1, né? Então, a definição mais óbvia é que A elevado a zero seja igual a 1. Percebam que eu não consigo estender esse raciocínio para o A igual a zero, porque eu não posso fazer zero elevado a alguma coisa dividido por zero elevado a alguma coisa, porque zero elevado a alguma coisa vai dar zero e não tem divisão por zero. Tá? Então, nesse raciocínio que eu utilizei aqui, está sendo usado explicitamente que o A não é igual a zero, porque senão eu divido aqui por zero. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Vocês estão quietinhos, eu estou entendendo que está tudo certo, hein? Não, por enquanto não. Tudo bem. Outras propriedades importantes. Vou colocar aqui. Outras propriedades. Zero elevado a qualquer número é igual a zero, desde que esse expoente não seja zero. Isso é natural, né? Sobretudo se a gente pensar que esse... Opa, K maior que zero, tá? Se a gente pensar nesse expoente como sendo um número natural, zero ao quadrado é zero vezes zero. Zero ao cubo é zero vezes zero vezes zero. Então, isso é natural que funcione assim. Eu não posso elevar zero a expoente zero, porque isso não está definido. Ok? E eu não posso elevar zero a expoente negativo também, porque isso significaria dividir por zero ao cubo ou zero elevado a algum outro número, e isso não existe. Tá? Então, não posso elevar zero nem a zero e nem a número negativo. Só posso elevar zero a número positivo e dar sempre zero. 1 elevado a qualquer expoente é igual
Bom, são essas as propriedades operatórias, né, e de identidades mais usuais no cálculo com as potências. Então vamos trabalhar um pouquinho com isso, só para reforçar essas ideias, né, relembrar isso melhor. Vamos fazer aqui alguns exercícios resolvidos. Começar com um desse tipo aqui, ó. Simplifique a expressão 2 ao cubo vezes 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 3 à sétima sobre 4 ao cubo vezes 9 elevado ao quadrado. Como é que a gente pode fazer para simplificar uma expressão como essa? Primeira coisa seria a gente tentar escrever, sempre que possível, né, todas as potências com a mesma base. Aqui não tem muito jeito de escrever com a mesma base, porque eu tenho base 2 e base 3, né? E aí eu não consigo passar de uma base para outra de forma simples. Mas o 4 pode ser escrito como uma potência de base 2, então eu posso trocar esse 4 ao cubo por uma outra potência agora de base 2, e da mesma forma eu posso fazer com o 9 ao quadrado. Eu posso também escrever esse 9 ao quadrado como uma potência de base 3. Então a resolução desse exercício, pessoal, ela começaria por a gente enxergar, identificar que o 4 é igual... Subir a folha aqui um pouquinho. O 4 é igual a 2 ao quadrado, o 9 é igual a 3 ao quadrado, e, portanto, essa expressão, vou dar um nome para ela, só para não ter que escrever ela toda de novo, vamos chamar de m. Então, esse m seria, olha, 2 ao cubo, vezes 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 à sétima, tudo dividido por, no lugar do 4 eu vou colocar 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado ao quadrado. No lugar do 9, 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado ao quadrado. Já até poderia ter feito isso, mas deixei para fazer nessa próxima passagem, as simplificações ali possíveis no numerador. Esse produto eu consigo simplificar, que é um produto de potência de mesma base. Então é só conservar a base e somar os expoentes. Esse produto também eu consigo simplificar da mesma forma. Então aqui eu vou conservar a base, 2, né? Somar os expoentes, 3 e 5, 3 mais 5 dá 8. Aqui, da mesma forma, eu vou conservar a base 3 e somar os expoentes. Então, 2 e 7, 9. E aqui embaixo eu vou usar aquela terceira propriedade operatória, a chamada potência de potência, né? Que me permite, olha, conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, 2 ao quadrado nada mais é do que 2 à quarta. 3 ao quadrado é igual a... Opa, eu acho que aqui era o cubo, né? Eu copiei errado. Deixa eu consertar aqui, que aqui era 3, tá? Então, vai dar 2 à sexta, não 2 à quarta, perdão. E aqui sim, dá 3 à quarta. Pronto. Eu ainda consigo fazer mais uma passagem, agora simplificando aqui os 2 entre si, os 3 entre si, vendo o que eu consigo de simplificação a mais que isso, né? Eu tenho 8 fatores iguais a 2 no numerador, 6 no denominador. Então, tranquilamente, eu posso cortar o 6 do denominador e ainda vamos sobrar 2 no numerador. O 3 também está em maior quantidade no numerador, são 9 do numerador contra 4 do denominador. Se eu faço a simplificação, eu vou obter... Vão sobrar 5, né, no numerador. Então, isso deu, ao final, 2 ao quadrado vezes
3 à quinta. Tá? Como é só simplificar, eu vou deixar assim, não precisaria nem calcular o resultado final, embora isso também não seja nada difícil, né? Vai dar 4 vezes 243, é só fazer a conta, tá? Mas aqui pediu só para simplificar, então considero que aí já estaria bem encaminhado. Ficou alguma dúvida nesse exercício aí, pessoal? Por enquanto, não. Ok. Deixa eu tomar só um golinho d'água. Vou colocar um outro exercício aqui de simplificação também. Se for que seja 6 à quinta vezes 3 à quarta sobre 4 ao quadrado vezes, sei lá, por exemplo, 30. Aqui a ideia é bastante semelhante à anterior, a gente tentar reescrever com potências de mesma base, né, usando para isso a fatoração dos números compostos que aparecerem na base. Então eu posso decompor o 6. 6 vai ser escrito como 2 vezes 3. Portanto, 6 à quinta é 2 vezes 3 à quinta, que é 2 à quinta vezes 3 à quinta. Eu esqueci de comentar essa propriedade aqui, pessoal. Então me permitam fazer só um parênteses aqui, tá? Para acrescentar essas propriedades aqui. A vezes B elevado a N, A elevado a N, vezes B elevado a N. A sobre B elevado a N, A elevado a N sobre B elevado a N. Ou seja, o expoente, de certa forma, ele se distribui num produto ou num quociente, né? Indo um expoente para cada fator, ou, quando num quociente, um para o numerador e um para o denominador. Só chama atenção aqui para um erro muito comum de, eventualmente, se usar essa distributividade do expoente também em relação à soma ou diferença. Ou seja, A mais ou menos B elevado a N se escrever como A elevado a N mais ou menos B elevado a N. E essa propriedade, ela não existe, ela é falsa. Então, vou cortar aqui, ó. Isso aqui a gente não pode fazer, tá? Mas em relação ao produto e ao quociente, sim. Né? Se eu tenho A vezes B ao quadrado, é A vezes B duas vezes, então no final vão dar 2A's e 2B's mesmo. Que é o que justifica essas duas regrinhas aqui, tá? E é isso que eu estou utilizando nessa primeira etapa da solução, né, da simplificação daquela expressão ali. Troquei o 6 por 2 vezes 3, então o 6 à quinta é 2 vezes 3 à quinta. Esse expoente 5, ele se distribui. De novo, justificativa para isso. Bom, se você está elevando à quinta, então é porque você tem 5 fatores iguais a 2 vezes 3. Então você tem 5, 2 e 5, 3. Tá? O 4 eu também fatoro, como sendo 2 ao quadrado. Então, o 4 ao quadrado se escreve como 2 ao quadrado, ou seja, 2 à quarta, né? E o 30 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, consigo reescrever aquela expressão 6 à quinta vezes 3 à quarta sobre 4 ao quadrado vezes 30, como sendo 2 à quinta vezes 3 à quinta, vezes 3 à quarta, sobre 4 ao quadrado, que dá 2 à quarta, vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só substituir ali as pecinhas que eu já tinha encontrado, né? 3 à quinta vezes 3 à quarta
eu conservo a base 3 e somo os seus expoentes, né? Então, vou fazer essa continha aqui, ó. Vai dar 3 à nona. Embaixo também eu consigo fazer algo desse tipo, com o 2 à quarta e com o 2. Eu vou reunir aqui, ó. Conservo a base e somo os expoentes, né? O expoente do 2 é 1. Então, temos 2 à quarta vezes 2, ou seja, 2 à quinta, vezes 3 vezes 5. O 2 à quinta simplifica. Corto, como se diz. Na verdade, divido por 2 à quinta em cima e embaixo. O 3 à nona eu também consigo simplificar com o 3. Eu vou cortar esse 3 aqui. Lá em cima você tinha 9 fatores, agora passa a ter 8. Então, eu tenho 3 à oitava sobre 5. E aí também começo a simplificar. Eu já deixo nessa forma, não preciso me dar o trabalho de calcular o 3 à oitava. Tudo bem, pessoal? Até aí? Isso. Tudo bem. Aqui. Bom, eu vou, além dos exercícios que já estão lá no GTMAT, eu vou postar exercícios complementares, tá? Porque eu acho que é importante a gente trabalhar um pouquinho mais e tentar gerar mais dúvidas para que a gente discuta em sala, né? Então, essas operações, Professor, essas simplificações vão ser feitas nos exercícios. Pois não. qual é o nome dessa matéria? Aqui a gente está fazendo uma revisão de potência, por enquanto, né? Mas o objetivo é estudar a função exponencial. Assim, ontem era a função modular que você estava dando? Modular. Isso. Tá? E aqui a gente está fazendo uma revisão bem rapidinha, assim, né? Sobre as propriedades das potências, mas com o objetivo de trabalhar a função exponencial, que é o que eu vou começar a fazer agora. Tá bom? Vou pegar uma folhinha nova aqui para a gente começar a lidar com a função exponencial. Olha só, pessoal, o objetivo da gente estudar as funções, pelo menos o objetivo principal, né, de se estudar as funções de forma geral, é que essas funções elas podem ser utilizadas em determinados modelos matemáticos para se estudar o comportamento de fenômenos de outras ciências, da física, das ciências biológicas, das ciências humanas, tá? Então, as funções, elas via de regra, elas merecem um estudo aprofundado quando há uma aplicação daquelas funções em determinados contextos. Então, as funções de primeiro grau, elas têm aplicações, por exemplo, em regimes de juros, né, em que se trate de juros simples. As funções quadráticas têm uma série de aplicações, como, por exemplo, trajetória de um lançamento vertical, né? Se você lança uma pedrinha para cima, a gente sabe que a altura dessa pedra vai variar de acordo com o tempo, como uma função quadrática. Tá? Então, essa é uma das aplicações, além de inúmeras outras. As funções quadráticas têm bastante aplicações. A função modular um pouco menos, ou bem mais restrito, basicamente como distância de ponto a ponto, né, na reta real. E a função exponencial, ela já traz uma série de aplicações, algumas das quais a gente já consegue falar mesmo no ensino técnico, né, no ensino médio, que já estão bem próximas da realidade. Tá? Então, eu vou falar de duas dessas aplicações, embora não sejam essas as únicas, tá bom? Então, antes da gente definir a função exponencial, eu quero tratar de duas situações-problema que vão gerar essa necessidade da gente pensar um pouquinho na tal da função exponencial. E em seguida eu vou fazer a definição, apresentar as propriedades, tudo direitinho. Tá? Então, a primeira situação... Vamos imaginar o seguinte, que você tem uma colônia de bactérias. Para simplificar bem o problema aqui, eu vou supor que inicialmente a gente tivesse 10 bactérias, tá? A população de bactérias fosse de 10.
e que a gente saiba que a população dobra a cada hora. Tá? Então, eu tenho inicialmente 10 bactérias, por exemplo, num determinado experimento, tá? Aí eu tenho lá in vitro 10 bactérias. E eu vou acompanhando essa reprodução das bactérias, né? E vamos supor que a cada hora a população dobre. Bom, então eu vou ter a seguinte situação. Olha. Se eu colocar aqui o tempo em horas, tá? E do lado de cá a população, tempo em horas, P de T em número de bactérias. Está em unidades de bactérias. Então, no instante zero, eu tenho 10 bactérias. Depois de 1 hora, a população dobrou, né? Então, eu tenho 10 vezes 2, que é 20, mas eu vou deixar indicado assim mesmo. Depois de 2 horas, né? Ou seja, 1 hora depois de 1 hora, a população dobra novamente, né? Tá certo? Então, no instante 2 horas, eu já tenho 10 vezes 2 vezes 2. Depois de 3 horas, 10 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Já está ficando até difícil de escrever, né? Então eu vou colocar de forma mais compacta aqui, ó. 10 vezes 2 ao cubo. E em 4 horas eu vou ter quanto? Daqui para cá a população dobra, então era 10 vezes 2 ao cubo vezes 2, ou seja, 10 vezes 2 à quarta. Depois de 5 horas, a população anterior, que era 10 vezes 2 à quarta, dobra. Então, eu vou ter 10 vezes 2 à quarta vezes 2, conservando a base, somando os expoentes, 10 vezes 2 à quinta. E aí a gente já consegue generalizar isso, né? Já está bastante claro qual que vai ser o padrão a ser seguido. Então, lá no instante, digamos, N horas depois do início da observação, vou subir a folha aqui um pouquinho, quantas bactérias a gente vai ter? As 10 que tínhamos inicialmente, vezes 2 elevado a n. E aí eu consigo uma expressão que me dá a população em função do instante. P de t é 10 vezes 2 elevado a t. O t, tempo em horas. E a P de t, número de indivíduos. Número de indivíduos. Isso me dá uma total previsibilidade do que vai acontecer. Porque aí eu consigo determinar qual vai ser a população de bactérias em qualquer instante, né? Eu não preciso ficar mais acompanhando ali o experimento in vitro para aguardar, por exemplo, 12 horas para saber quantas bactérias teriam. Bom, eu já sei que depois de 12 horas eu vou ter 10 vezes 2 elevado a 12. Então, por exemplo, depois de 12 horas, a população de bactérias será P de 12 igual a 10 vezes 2 elevado a 12. Um modelo simples, ele tem restrições, a gente pode fazer várias críticas a um modelo como esse, né? Por exemplo, porque, de acordo com esse modelo, a população de bactérias ela vai sempre dobrando a cada hora, então isso seria completamente ilimitado, né? Ou seja, daqui a 1 milhão de anos, você teria 1 milhão de anos vezes 365 vezes 24, né? 365 dias, 24 horas, isso sem considerar os anos bissextos, que daria um valor absurdo para a população, o que a gente sabe que não é factível, né? Porque a partir de determinado momento, essa população começa a ficar muito grande, ela começa a competir entre si o oxigênio, se forem, né, bactérias aeróbicas, e por alimentos. Tá? Então, a gente não espera que haja um crescimento totalmente exponencial assim o resto da vida, né, ad eterno. Mas é um primeiro modelo, tá? Um primeiro modelo matemático que trata de crescimento populacional, né? Depois vão aparecer outros modelos aí mais pela frente, tá bom?
E essa já é uma situação, então, em que a gente tem a presença de uma função que a gente chama de função exponencial. O que essa função tem de diferente, né, das funções que tinham sido tratadas anteriormente? Quando a gente tratou, quando vocês estudaram, né, por exemplo, uma função de segundo grau, tinha uma diferença muito grande com relação a essa função exponencial, pelo fato de que a variável estava lá, no caso da função quadrática, na base. Né? Ou seja, quando você tem uma função de segundo grau, você tem lá, por exemplo, g de x igual a x2, ó. Percebam que o expoente é fixo e a variável está na base, então quem varia é a base. Aqui não. Aqui eu tenho a situação inversa dessa. A base está fixa, o expoente variável. Vou escrever isso aqui, ó. Base fixa e expoente variável. Então essa situação ela é nova. Funções com essa característica, pessoal, são exatamente as que a gente chama de funções exponencial. Tá? O que é uma função exponencial? É uma potência, entre aspas, em que a base é fixa e o expoente é variável. Vamos ver uma segunda situação. Situação 2 é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha ido até uma instituição financeira e tenha feito um empréstimo, vou colocar um valor baixo, tá? Tenha feito um empréstimo de R$100 a juros de 1% ao mês, tá? Como a gente, aí vamos desconsiderar eventuais taxas, tá? De abertura de crédito, não sei o quê, tá? Vamos focar só realmente na produção de juros, tá? Como a gente sabe, os bancos trabalham com um regime de juros compostos. O que é um regime de juros compostos? Quer dizer que os juros incide sobre juros. Na prática, isso quer dizer que se a gente montasse uma tabelinha aqui, ó, igual fizemos no caso da população ali, né? A gente teria mais ou menos o seguinte. Vamos indicar aqui o número de meses, tá? Número de meses. E aqui o que a gente tem a pagar de juros, enfim, né? O valor devido. Volto a dizer isso aí, desconsiderando que haja alguma taxa, coisas assim, tá? Alguma taxa de aprovação de crédito e tal. Fred, Oi. o que diferencia, no caso, o juros simples do juros compostos? Qual que é a diferença do juros simples para os juros compostos? Pois é. Vamos aproveitar esse exemplo aqui, tá? Para elucidar. Então, aí, quer ver? Eu vou acrescentar. Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que eu vou acrescentar uma coluna aqui, ó. Vou dividir aqui ao meio, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, supondo que sejam juros compostos. E aqui supondo que sejam simples, tá? Pronto. Vamos ver o que acontece nos dois regimes, depois de uma determinada quantidade, né, de tempo aí. Então, depois de um mês, por exemplo. Tá? Ou seja, um mês depois que eu contraí essa dívida, né? O que eu tenho a pagar lá num caso e no outro? Bom, eu tinha pego R$100 e eu tenho uma taxa de 1% ao mês, né? Então, depois do primeiro mês, quanto que eu tenho que pagar para o banco?
os R$100 que eu tinha, vamos escrever esse rascunho aqui embaixo, ó. Os R$100 que eu tinha, mais 1% vezes o que eu peguei emprestado, tá certo? Então, 1% de 100, né? Que se a gente colocar o 100 em evidência aqui, pessoal, para facilitar, ó, fica 100 que multiplica 1 mais 1 centésimo, que eu vou indicar assim. Ou seja, 100 vezes 1,01, tá bom? Beleza, então isso aqui que eu tenho que pagar para o banco. Aqui é a mesma coisa. Agora vamos olhar o segundo mês. No primeiro mês não vai ter diferença entre a política, se simples ou composto, ou compostos juros, tá? Já no segundo mês começa a ter uma diferença. Qual que é a diferença? Olha, quando eu trabalho com juros simples, os juros incide sempre sobre o valor inicial, ou seja, os juros é sempre sobre 100, tá? Então, lá no segundo mês, o que eu vou pagar em termos de juros, né, para o banco? O que eu fico devendo ao banco? Os R$100 que eu tinha, mais 1% do primeiro mês, mais 1% do segundo mês. Então, aqui eu fico devendo 100 vezes 1,02, tá certo? Do lado de cá, é diferente disso. O que acontece é que aqui, no regime de juros compostos, né, eu vou pegar os juros de 1% que eu tenho que aplicar e eu vou aplicar não sobre 100, mas sobre o valor que eu tinha no mês anterior, que eu devia no mês anterior. Então, aqui vai dar 100 vezes 1,01 ao quadrado. No próximo mês, ou seja, no terceiro mês, aqui vai dar 100 vezes 1,01 ao cubo, tá? Por quê? Porque a cada mês, pessoal, eu aplico a taxa de 1% não sobre o capital inicial dos R$100 que eu peguei emprestado, mas da dívida do mês anterior, tá? Então, olha, eu peguei R$100, ao final do primeiro mês, né? Eu devia 100 vezes 1,01, ou seja, R$101. Depois, no segundo mês, eu vou dever os R$101 mais os juros que foi incidido. E esses juros que incide agora sobre o novo montante. E assim vai sucessivamente. Enquanto do lado de cá, não. Eu vou sempre calcular a quantidade de juros, né, o valor a ser pago em termos de juros, com base no capital inicial. Então, se eu ficar na política de juros simples, por exemplo, por 3 meses, o que eu vou ter que pagar? R$100, tá bom? Mais 3 meses, que eu fiquei lá com o empréstimo, né? Há uma taxa de 0,01, ok? Vezes o capital. De forma geral, aqui depois de um intervalo, né, de N meses, digamos assim, como é que vão ficar as duas situações? No caso da política de juros compostos, lembra que eu vou estar sempre aplicando a taxa de juros com relação ao mês anterior, tá? Então, a cada passagem de um mês, eu preciso multiplicar por esse fator 1,01. Então, vai dar 100 vezes 1,01 elevado a n. E do lado de cá, você teria 100 mais o número de meses vezes 0,01 vezes 100. Ok? Pronto. Portanto, no caso do regime de juros compostos, né, eu posso dizer que o montante, no caso, o montante a pagar ao banco, né, depois de N meses da tomada do empréstimo, é o capital inicial, no caso 100, vezes 1,01 elevado a n. O que também gera, olha, uma função exponencial, porque você tem aqui uma potência, mas essa potência tem base fixa e expoente variável.
Então, vamos só comparar o que acontece com o montante aqui. Eu vou colocar juros compostos, tá? Compostos. E se fossem simples, como é que seria o valor a ser pago? Os R$100 que você pegou de empréstimo, mais a quantidade de meses que você ficou devendo, vezes a taxa mensal de juros, vezes o capital. Ou seja, observa que no juros simples, você vai ter colocando 100 aqui em evidência, né? Fica 100 que multiplica 1 mais 0,01N. O capital na política de juros simples, pessoal, é uma função de primeiro grau, uma função afim. No caso da de juros compostos, essa capitalização, esse montante, é uma função exponencial. Como a gente vai ver ali, ó, mais para frente, a função exponencial cresce muito mais rápido do que a função de primeiro grau. Quer ver? Vamos colocar isso aqui no GeoGebra para a gente simular. Vou colocar as duas funções que eu encontrei, tá? Vou chamar de f de g. Vamos chamar c do composto e a outra de s para a gente lembrar. Então, c de t vai ser o capital a juros compostos, tá? Deu 100 vezes 1,01 elevado a t. Vou ter que reduzir aqui, porque o gráfico deve ter ficado muito em cima. Oi, o que aconteceu com o gráfico, gente? Ele não desenhou? Ah, porque eu botei 1,0. Peraí. Aí. Pronto. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho. Aí. E agora eu vou colocar outra que é do juros simples. A fórmula do juros simples deu 100 vezes 1 mais 0,01t. Tá aqui. Eu vou subir o gráfico aqui um pouquinho para a gente ver a parte de cima, que é a que me interessa mais. Bom, essa parte de cá do gráfico não interessa muito porque aqui o tempo está negativo, tá vendo? Teria que ser antes do empréstimo, tá? Então vamos desconsiderar isso. No tempo zero, você tem ali o capital 100, tanto para um quanto para o outro, ok? Mas percebam, pessoal, que a partir daí, ó, deixa eu abaixar um pouco mais o gráfico. Olha o que acontece. A curva verde cresce muito mais rápido do que a reta. Então, no regime de juros compostos, né, o endividamento do devedor é absurdamente mais alto do que na política de juros simples, o que explica realmente por que as pessoas se endividam tanto, né? O crescimento é absurdamente rápido, tá? Absurdamente rápido. Então, se a gente vê aqui, ó, tipo, em 10 meses, daria mais ou menos aqui na metade, ó. Deixa eu tentar dar mais um zoom aqui. Aí não dá para ver. Mas a gente consegue ver aqui mais ou menos, olha, que tipo, em 10 meses, você já tem uma diferença muito grande entre o que daria aqui de juros simples, tá? Que daria aqui 110, ó, e o que vai dar de juros compostos. O 10 está bem na metade aqui. Deixa eu tentar ver onde é que ele vai dar. Ó. Nossa, mas está dando mais de 220 já. Ó. Tem que chegar na metade do quadradinho, né? 250, por aqui mais ou menos, tá vendo? Que vai estar o 10. Na política de juros compostos, depois de 10 meses, o cara já deve R$260. E na política de juros simples, ele deveria 110. Como ninguém costuma fazer empréstimo de R$100, né? Você imagina qual é a diferença aqui se o capital inicial fosse de R$1 milhão. Okay? Bom, pessoal, ultrapassei um pouquinho o tempo de aula, me perdoem. Vamos encerrar por aqui, então. Eu vou postar essas anotações no Siga. Vou postar o outro material também que eu fiquei de postar, que tem material teórico e exercícios, tá?
e a gente retoma esse assunto da exponencial na próxima aula, tá bom? Você vai passar a atividade hoje ou você vai deixar para a próxima aula? Não, eu já coloquei no SIGA a atividade de função modular. Aí vocês já podem trabalhar sobre ela, tá? A de função exponencial eu coloco até o fim de semana, tá bom? Mas já tem os exercícios do grupo, né? Do GTMAT, tá? Vocês podem trabalhar neles já também, tá bom? Ok, então. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia aí para vocês. Bom Até dia. mais. Tchau. Até. Tchau, Fred. Obrigado. Nada, eu que agradeço.